estava morto, Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu.
dia de ceia do Senhor. E ainda semana passada eu estava dizendo que a mesa está posta para nós. Sabe, existe uma mesa colocada diante de você. E muito da representatividade dessa mesa está aqui hoje na mesa do Senhor. E o interessante dessa mesa é que você não trouxe nada para ela. Você não colocou nada ali. Não tem nada que tenha vindo de você. Nem mesmo o pão que foi doado pelo Dudu veio dele. Porque quando nós nos aproximamos da mesa do Senhor, a primeira coisa que a gente precisa entender é que quem coloca a mesa e quem serve a ceia é Jesus. Quem é? Sabe, quando nós temos esse entendimento, a gente não entra nunca num momento ritualístico diante da mesa do Senhor, porque nós vamos entender que é Ele que serve para nós, não é um servindo para os outros. Embora nós tenhamos os servos que vão preparar, que vão trabalhar e vão servir, mas no mundo espiritual a representatividade é de Jesus entregando para você, é Ele servindo você do pão que representa a saúde e do vinho que representa a justiça e a redenção em Cristo Jesus. E para que isso tudo fosse possível, algo precisou ser feito. Repete comigo assim: uma serpente na cruz. Sabe, um dia uma serpente foi colocada na cruz para que você pudesse ter direito de chegar à mesa do Senhor e provar do banquete que Deus preparou para você. Aliás, eu já dei uma palavra no começo, o Espírito Santo falou comigo ali quando eu estava sentadinho, e ele disse para mim que ele vai fazer algo extraordinário aqui na vida de alguém. Na vida de alguém aqui hoje. Não sei se é alguém um só, mas é mais de um. Mas assim, alguém vai receber um favor, uma bênção, uma graça da parte de Deus muito grande. Por quê? Porque vai olhar para a cruz. E a cruz é a resposta para todas as nossas dúvidas, para todas as nossas angústias, para tudo aquilo que vem contra nós. Por quê? Porque no mundo espiritual tudo aponta para a cruz, tudo aponta para Jesus, tudo aponta para Ele, é Ele que fez. Sabe, a obra já está feita, já está consumada. Já contei para vocês, acho que semana passada, eu estava orando a Deus a respeito de uma coisa, e Ele virou para mim, o Espírito Santo virou para mim e disse assim: por que você está me pedindo alguma coisa que eu já te dei? E às vezes a gente não percebe, mas a bênção já é nossa, tudo que precisava ser feito já foi feito, a mesa foi posta por Ele. Tem gente por aí que insiste em pregar que a cruz de Cristo salva, que Jesus salva. Então quando a pessoa aceita Jesus, recebe a graça de Deus na cruz, depois passa correndo por Ele, bate na mão dele assim, bate aí e vamos embora, agora é comigo. Não. Jesus não foi para a cruz só para tirar você do inferno e levar você para o céu. Tudo que diz respeito à sua vida hoje é do interesse dele, e Ele já conquistou por você. A obra está consumada e está feita em seu favor. É tudo da parte de Jesus para você. No livro de João, no capítulo 3, tem uma conversa de Nicodemos com Jesus. Eu sei que você conhece essa história. Se não conhece, depois você pode ler lá em João capítulo 3. E Nicodemos, ele vai se encontrar com Jesus de noite, porque ele não queria se expor aos seus amigos, ele não queria se mostrar como alguém que estava buscando algum tipo de auxílio, de informação, de cura, de milagre ou de salvação em Jesus. Por isso ele vai de noite, e ele vai de noite procurando fazer lisonjas a Jesus, mas tudo que ele consegue ouvir de volta da parte de Jesus é: você precisa nascer de novo. Porque quem quer experimentar mais de Deus, é fundamental ter a expectativa e a experiência do novo nascimento. E essa conversa vai se desenrolando, e Jesus diz para Nicodemos assim: olha, Nicodemos, quem é nascido da carne é carne, não vai conseguir entender as coisas espirituais. É por isso que muita gente vem à igreja e não consegue perceber a dimensão, a amplitude da graça, do favor e do mover. Sabe, é impossível que alguém entenda isso, creia nisso, entre aqui e saia daqui da mesma forma que entrou. O Espírito de Deus está se movendo aqui, glorificando a Jesus, os milagres vão acontecendo o tempo todo, a salvação, a cura, a provisão, os testemunhos são dados. Mas ainda nessa conversa com Nicodemos, Jesus usa uma passagem do Antigo Testamento e estabelece ali uma revelação. Diga, revelação. Sabe, eu tenho dito isso, falo isso sempre para os pastores. O Novo Testamento, ele está escondido no Velho. Ele é um mistério dentro do Velho Testamento. Mas
toda a essência do Novo Testamento, quando você tem a chave certa, ela abre as histórias do Antigo Testamento para que você possa entender que Jesus está ali. E tudo aquilo que eles experimentaram na Antiga Aliança, todas as promessas que foram feitas, elas dizem respeito a mim e a você também. Sabe, aquilo que antes poderia parecer difícil, hoje ele é aberto e descortinado, para que essa graça maravilhosa venha sobre a sua vida. E num desses textos, Jesus ainda no capítulo 3 de João 14, 15 diz assim, João 3, 14 e 15: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos repetir? Assim como Moisés levantou a serpente, o Filho do Homem precisava ser levantado. Sabe por quê? Porque todo aquele que olhasse para ele, olha o que o versículo 15 diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então assim é maravilhoso a gente compreender essa questão. E Jesus, quando ele usa esse texto, ele vai buscar a explicação, a revelação daquilo que aconteceu lá no Antigo Testamento. E no Antigo Testamento houve um ataque de serpentes abrasadoras venenosas que mordia, causava muita dor e muita morte. E essas serpentes atacaram o povo de Israel porque houve um pecado no meio do povo: murmuração. Qual era o pecado? Sabe, o resultado da murmuração sempre é serpente. Sabe, serpente abrasadora, venenosa, que provoca muita dor e muita morte por causa do veneno que ela traz. Então, quando o povo pecou, as serpentes atacaram. Sabe, o pecado e as serpentes, eles andam juntos. Irônico, porém, muito importante nós notarmos que nem todos foram mordidos por aquelas serpentes abrasadoras lá no deserto. Isso aponta para nós hoje, inclusive para Nicodemos, que estava ali conversando com Jesus, e para todos aqueles que se acham justos. Daqui a pouco eu vou ler o texto de Números. Uma serpente foi levantada numa haste, num poste, em forma de cruz, e todas as pessoas que olhavam para aquela serpente, elas eram imediatamente curadas da picada, da mordida da cobra. Mas nem todos olhavam. Por quê? Porque só olha para a cruz aqueles que precisam de Jesus. E muita gente no meio do povo, talvez por sorte ou por outra situação qualquer, não havia sido mordido pela cobra, pela serpente. Então eles desprezavam a serpente, não precisavam olhar para elas, porque não estavam sofrendo daquele mal. E ainda hoje, da mesma forma que Jesus foi levantado na cruz do Calvário, e como uma serpente, aquele que olha para ele tem vida, muitas pessoas não conseguem olhar para Jesus, porque acham que não precisam, porque são justas, são boas, são santas, e que não tem necessidade nenhuma de fitar em Jesus para nele terem salvação. Sabe, esses pecadores que não precisam de salvação, Jesus na verdade não veio para eles, porque eles se acham justos naquilo que eles mesmos fazem. Olha o texto de Números capítulo 21, versículos 6 e 7. Números 21, 6 e 7 diz assim: então o Senhor enviou contra o povo serpentes peçonhentas, cuja mordedura queimava como brasa viva, e muitos foram os que morreram envenenados entre o povo de Israel. O povo se reuniu e correu para Moisés suplicando: pecamos ao abrirmos nossas bocas para murmurar contra Yahvé e contra ti. Rogamos, pois, que intercedas junto ao Senhor por nós, a fim de que ele afaste de nós essas cobras horríveis. E Moisés orou intercedendo pelo povo. Sabe, o resultado da murmuração sempre é serpente. O diabo, ele provoca o ego da pessoa, a carne, ele envenena e depois ele faz sofrer. Por quê? Porque a murmuração é sempre fruto de um ego forte. E o interessante é que essa murmuração tem tudo a ver com o dia de hoje, com a celebração da ceia do Senhor. Porque eu não sei se você sabe, a murmuração que o povo de Israel fez era justamente por causa de ter que comer o pão do céu. Aquilo que no começo era um pão saboroso como sabor de mel, e que caía do céu sobre eles todos os dias de manhã, agora eles estavam tão enfadados daquilo que eles chamavam o pão do céu de algo ruim, vil, horroroso e miserável.
Interessante que o povo de Israel, quando fazia essas coisas, eles não faziam assim, um dizia para o outro, para o vizinho: ah, esse pão nojento, eu não aguento mais comer isso, eu acho que eu preferia voltar lá para o Egito e comer os bifes com cebola, alho e melão. Não, a maioria das vezes eles não faziam isso não. Sabe onde é que eles murmuravam? Dentro de casa, com a esposa na hora de dormir, no meio da família, e começavam a reclamar, e a reclamar, e a reclamar, e a murmuração ali subia, subia, subia. E sabe quem escuta o que você diz para sua esposa, ou o que a sua esposa diz para você? Ah, você sabe, né? Ele escuta. E ele disse: o povo está murmurando, manda serpentes. Ele mandou serpentes, abriu a porta do arraial para que as serpentes abrasadoras entrassem. Sabe, quando eles começaram a murmurar, eles estavam quebrando a proteção que havia sobre eles da parte de Deus. Ou será que você não pode raciocinar comigo e chegar à conclusão de que no deserto sempre houveram serpentes? A questão é que ao longo de todo aquele tempo, nenhum deles havia sido mordido, mas a serpente estava lá. Mas a partir do momento que houve a murmuração, a proteção de Deus cessou e as serpentes invadiram o arraial. Sabe, tem muita serpente invadindo a casa de crente por causa de murmuração. E aí o povo teve que cair em si, buscar Deus, olhar para Moisés e dizer: nós pecamos porque abrimos a nossa boca para reclamar do pão do céu. Sabe quem é o pão do céu? Diga: Jesus. Tudo no Velho Testamento é uma tipologia, e o maná representa o próprio Filho de Deus, que no Novo Testamento, no livro de João e em outros livros, ele diz: eu sou o pão da vida. Porque o pessoal, os fariseus, os escribas diziam: nossos pais comeram o maná no deserto. E Jesus diz: eu sou o verdadeiro maná que desceu do céu. Quem vir a mim comer nunca mais terá fome. E a mesma coisa que fizeram com o maná e murmuraram, eles queriam pegar pedras e apedrejar Jesus, porque estavam murmurando contra a graça de Deus, estavam murmurando contra o poder de Deus em Cristo, estavam murmurando contra a bênção de Deus no Senhor Jesus. E o que Deus fez? Deus deu uma ordem para Moisés e disse: Moisés, levanta agora. Coisa estranha, né? Levanta um poste, levanta uma haste, e nessa haste você vai colocar de bronze, vai fundir em bronze e vai colocar uma serpente, porque serpentes mordiam. E Deus mandou que uma serpente fosse colocada no alto de uma haste, e essa serpente, nós sabemos, Jesus mesmo já disse isso em João capítulo 3, representava o próprio Senhor Jesus na cruz. Esse tipo do Antigo Testamento joga muita luz sobre a obra e sobre a vida de Jesus. Vamos continuar. Números 21, versículos 8 e 9 diz assim: então o Senhor ordenou a Moisés: faze uma serpente de bronze e coloca-a no alto de um poste. Todo aquele que for picado e olhar para ela viverá. Moisés modelou a figura de uma serpente em bronze e a colocou no alto de um poste. Sempre que alguém era mordido por uma daquelas cobras venenosas e olhava para a figura da serpente de bronze, ficava curado e permanecia vivo. Jesus disse para Nicodemos assim, né? Quando ele fosse levantado, assim como a serpente foi levantada no deserto, da mesma forma, a todos ele atrairia a ele mesmo. A visão à vista de todos seria colocada sobre ele. Não é à toa que o nosso tempo é dividido entre antes de Cristo e depois de Cristo, e a cruz de Cristo, a vida de Jesus, separa os tempos, separa as eras. E hoje nós contamos o calendário cristão gregoriano, conta os anos a partir do advento Cristo aqui na terra. Mas nem todas as pessoas que olham para Cristo têm vida, porque as pessoas olham para Jesus como um Jesus histórico, como aquele homem que veio como um profeta, como um mestre que ensinava, como um rabino, como um homem de Deus, uma pessoa muito boa, e todo mundo conhece a história de Jesus, mas eles não estão olhando para Jesus como aquele povo do deserto que havia sido mordido e que, se não olhasse para Jesus, não teria vida, não teria cura, não teria solução para o seu problema. E as pessoas olham muito para Jesus hoje, mas olham para Jesus simplesmente como uma figura histórica. É preciso olhar para Jesus como ele é, como a imagem da serpente colocada naquela haste, aquela haste que tinha a forma de cruz, e a serpente ficava enrolada naquela haste. É assim que nós precisamos olhar para Jesus,
porque nele há vida. Então a serpente foi levantada, e todas as pessoas que eram mordidas, os doentes, os moribundos, os envenenados, pudessem ser salvos pelo simples olhar para aquela imagem, aquela serpente que representava Jesus. A gente é difícil acreditar, porque hoje nós temos uma mente muito natural. O povo daquela época, eles não estavam pensando em Jesus, eles estavam pensando em ficar livre da picada da cobra. Hoje, se você for mordido de cobra, você vai procurar correndo no Instituto Vital Brasil, aqui que é o mais próximo, que tem o soro para cura. Mas naquela época nada havia. A única solução para que eles não morressem precisava vir de Deus. E às vezes nós declaramos que somos crentes e procuramos todas as soluções, todas as respostas para todos os problemas, antes de nós irmos, em primeiro lugar, aquele que era, aquele que é e aquele que vai voltar. A cruz está levantada. Não que ela continue levantada, hoje é um símbolo, mas nós podemos olhar para Jesus e ter vida, ter salvação através de um olhar. Diga, a vida num olhar. Então aqueles que eram mordidos olhavam para a cruz. Sabe, Jesus, quando estava falando ali, ele conversava com Nicodemos, que era um fariseu, e estava mostrando para ele que apesar de amar a todas as pessoas, e o próximo versículo você conhece muito bem, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E apesar de Deus amar o mundo inteiro e de querer salvar todas as pessoas, apenas aqueles que olham para a cruz podem ser salvos. Apenas aqueles que olham para Jesus e reconhecem nele um Salvador, apenas esses podem ser salvos. Sabe, Jesus veio para os pecadores, ele veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Jesus veio para os pecadores, porque os sãos, os justos, não precisam de salvação, ou pelo menos pensam dessa forma, mas aqueles que foram mordidos de alguma forma pela serpente do pecado, dos desejos, do ressentimento, da culpa, da enfermidade, da condenação, a vida ao olhar para Jesus. Por quê? Porque ele pagou na cruz o preço que era para você ter pago. Quem me entende diz amém. Sabe, tem gente que vive a vida cheia de veneno, às vezes dentro da igreja, com ódio no coração, com rancor, com ressentimento, mas não consegue ver na cruz a solução para os seus problemas, não consegue ver em Jesus a solução para os seus problemas. Não é à toa, pastor Léo até citou aqui um pedaço desse texto, que quando aquela mulher quebrou o vaso de alabastro em Jesus e Simão murmurou, e Judas murmurou, podia ser vendido por tanto dinheiro e por tanto dinheiro, Jesus no final ele faz uma declaração. Preste atenção nisso. Quem muito é perdoado, muito ama. Quem muito foi mordido, olha para a cruz com a expectativa de salvação. Quem acha que merece, não olha. Quer fazer tudo na força do braço. Se acha mais santo que os irmãos e quer viver a vida na sua própria condição e na sua própria força. Lamentável. Eu disse? Lamentável. Por que uma serpente? Como eu disse no início, isso é uma tipologia espiritual. Preste atenção. Muita gente gostaria de ver um cordeiro naquela haste, né? Lá no deserto. Mas por que que Deus mandou colocar uma serpente? Pergunta para quem está do seu lado, por que uma serpente? Por que não um cordeiro? Afinal de contas, Jesus ele é representado pelo Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas por que foi colocado naquela haste em forma de cruz uma serpente e não um cordeiro? Eu vou responder para você, porque lá na cruz houve uma troca. Houve o quê? Chama a grande troca do Calvário. Bota a imagem que eu mandei, Tiago. Houve uma grande troca no Calvário. Sabe por que tem uma serpente em cima da cruz? Porque esse Jesus aqui, essa imagem, se transformou em uma serpente, que representa o pecado. 2 Coríntios
21. Tira depois volta. 2 Coríntios 5, 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Volta para a cruz. Aquele que não tem pecado, Deus o fez. Deus fez ele uma serpente, porque lá na cruz ele carregou todos os nossos pecados. Por isso importava que a serpente fosse levantada no deserto. E muitos anos depois, 1500 anos depois, ele próprio haveria de ser levantado. Levantado levando aquilo que você fez, aquilo que eu fiz, aquilo que todos fizeram, aquilo que todos ainda farão. E como uma serpente pendurada, aqueles que olhavam para ela tinham a oportunidade da cura, do perdão dos pecados, da restauração. Essa é a grande troca que foi feita na cruz. Jesus pegou o seu pecado e levou sobre ele. Por que nós dizemos que somos justiça de Deus? Porque a justiça que estava sobre ele foi colocada sobre nós. O seu pecado nele, a justiça dele é em mim. Fica comigo, repete: o meu pecado nele, a justiça dele é em mim. Então ele se fez pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus em Cristo Jesus. Para que eu e você fôssemos feitos justos, irmãos, Jesus foi feito pecado. Olhar para a cruz reconhecendo que nós somos as verdadeiras serpentes. Quem devia estar lá somos nós, mas Jesus é que está lá, e crê nessa substituição faz de cada um de nós justos aos olhos de Deus, porque todo o seu erro, todo o seu pecado foi pago na vida de Jesus. Hoje nós vamos nos aproximar da mesa do Senhor, mas não é um convívio, é a memória daquilo que Jesus fez, do corpo que foi partido, representando o pão, do sangue que foi derramado para a sua justificação, para que você fosse justo, fosse aceito, fosse salvo, fosse curado, fosse redimido. Ele teve que se fazer pecado. E quando nós nos aproximamos da mesa do Senhor, é isso que significa. Nós partimos o pão porque o corpo de Jesus foi partido, pelas suas feridas nós fomos sarados. Nós bebemos o sangue porque o sangue foi derramado, e no sangue a remissão dos pecados, a salvação e a restauração. Sabe, tem gente que se aproxima, aliás, tem gente que não se aproxima da mesa do Senhor porque não se acham justas. Eu queria chamar um pouquinho a atenção disso agora no encerramento. Tem pessoas que não querem participar da ceia porque olham para si próprias, baseadas no texto de Coríntios 11, e dizem: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. E elas não se acham justas para poder participar. Mas o examinar a si próprio não diz respeito à condição do homem, mas sim à forma como ele se aproxima da mesa. Porque de fato, nenhum de nós era justo, mas Jesus nos fez justos por causa do seu sangue. Deixa eu chamar a sua atenção para uma verdade que às vezes a gente deixa passar. Quando eu me nego como crente, porque a ceia, a mesa, é para os filhos, é para aqueles que já receberam Jesus. Então, se você está aqui nessa noite e já recebeu Jesus como seu Salvador, você é convidado a participar da mesa do Senhor. Se você não é crente, se você não entregou seu coração a Jesus e não creu nele como Salvador, não participe. Mas se você é crente, não importa o seu estado, importa é a sua posição. Talvez você tenha pecado muito essa semana, tenha vivido uma vida desregrada, tenha vivido longe de Deus, mas o sacrifício de Jesus, se você é crente, já cobriu a multidão dos seus pecados. Dos seus pecados e das suas iniquidades eu não me lembrarei. Sabe o que acontece quando eu me lembro do meu pecado? Eu estou dizendo que o sacrifício de Jesus não foi suficiente para me perdoar. Consegue perceber isso? Se eu digo que não sou justo aos olhos de Deus, eu estou dizendo que o sacrifício de Jesus lá naquela cruz, ele não foi o suficiente para me salvar. Sabe o que eu estou dizendo com isso? O corpo e o sangue de Jesus são um maná vil e miserável. Isso é abominação. Porque ele pagou um preço
para que você fosse justificado. E quando você olha para você mesmo e não se vê assim, e abre a boca para dizer que não é, você está dizendo: o sacrifício de Jesus não foi suficiente para mim. Está dizendo que o maná, o pão do céu, é um pão indigno e que não consegue resolver o seu problema. Tem igreja por aí que diz que o crente perde a salvação. Não existe nada mais tolo e mais abominável para ser pregado ou para ser ensinado. Como é que uma igreja pode ser mais poderosa do que o sangue de Jesus? Se o sangue de Jesus já venceu todos os pecados, qual é o pecado que pode macular aquilo que Jesus já fez na cruz? Nunca aceite isso. Nunca aceite isso. Alguém sair da igreja nunca vai tirar do céu, se de fato ele entregou uma vez e creu no Senhor Jesus como seu Salvador. Ele é crente, ele é filho, o sangue já o cobriu, o sacrifício já foi feito, a oferta já foi paga, a obra já foi consumada. E quando Jesus morreu, ele não morreu duas vezes, ele morreu uma vez só. O que significa? Que todos, eu disse, todos os seus pecados foram perdoados nele. É por isso que Paulo diz lá em Romanos 8: eu estou convencido de que nem o passado, nem o presente, nem o futuro, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O seu futuro não pode mais te separar de Cristo. Jesus mesmo diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. De maneira nenhuma. Não há nada que possa tirar uma pessoa que crê em Cristo das mãos dele. Nem o diabo, nem os principados, nem a morte, nem o passado, nem o pecado, nem aquilo que vai acontecer, porque você pertence a ele. Sabe, não seja como aquele povo, não fique murmurando. Hoje é uma oportunidade de você se aproximar da cruz e olhar para Cristo, e quem olha para ele vive. E quando a gente fala em salvação, salvação é muito mais do que ir para o céu, embora isso seja maravilhoso, mas é muito mais do que isso. Fala de saúde, fala de provisão, fala de paz. Jesus veio para que todos os oprimidos do diabo tivessem paz, fossem salvos, prosperassem, fossem curados. É por isso que Jesus curou todos os enfermos quando ele estava aqui na terra. Só através da cruz, diga através da cruz. Hoje nós somos filhos. Quantos são filhos aqui? A minha mesa está posta para nós. E se você ainda não é, eu vou te dar uma oportunidade de ser daqui a pouco. E sabe qual é a primeira coisa que você vai fazer depois de confessar Jesus? Participar da mesa do Senhor. Imediatamente. É hora de participar da mesa do Senhor. A mesa conta para a morte de Jesus, até que ele venha nos buscar. E está chegando o dia que ele vem nos buscar. Sabe, a celebração da mesa do Senhor, da ceia, ela não é para lembrar nenhum de nós dos nossos pecados. Eu não estou aqui para te lembrar dos seus pecados, do seu passado, daquilo que você fez ontem, daquilo que você fez hoje. Não, a ceia do Senhor é para como memorial, é para nos lembrar daquilo que Jesus fez por nós. Vamos repetir juntos? Não é o que eu fiz, é o que ele fez. Não é o que eu fiz, é o que ele fez. Guarda isso no seu coração, porque via de regra todos nós vamos escorregar, vamos errar em algum momento, mas sabe, dos nossos pecados ele não se lembra. É aquilo que ele fez, é uma obra que já foi feita, a cruz já foi levantada, a serpente já esteve lá, os nossos pecados foram neles. Hoje nós podemos olhar para ele e termos vida. Tem gente que sai dos cultos da igreja deprimidos, ainda acham isso bom, porque o pastor vai para o púlpito e aponta o pecado, aponta o erro, aponta a culpa, aponta a condenação. Eu não estou aqui para apontar seus erros, suas culpas, nem a condenação que possa estar sobre a sua vida, porque para apontar os seus erros, a sua culpa, a sua própria consciência já faz isso, e o diabo testifica, porque ele é o acusador. Mas eu estou aqui para falar o contrário. Eu estou aqui para falar que a bênção de Deus está sobre você, e a mesa está posta, a salvação, a esperança, a alegria, ao favor de Deus, a bondade do Senhor. Mas pastor, o senhor é a favor do pecado? Eu não.
Mas pregar o pecado não tira ninguém dele. Aliás, a lei fez isso durante 1500 anos. E continua fazendo ao longo desses 2000 anos, e ninguém é livre do pecado por causa da lei. Mas é livre do pecado por causa da graça de Jesus. É por isso que não havia nada. O que o povo tinha que fazer? Tomar uma vacina? Passar areia na ferida da mordida da cobra? Não. Eles tinham que olhar para a serpente, olhar para a cruz. E hoje o que nós temos que fazer? Olhar para Jesus. Eu não sei com que problema você entrou aqui nessa noite, mas eu já disse que muito mais do que seus pecados, e esse é um grande problema, talvez uma enfermidade, uma doença, uma situação financeira difícil, olha para Jesus, olha para a cruz, a solução está nele. Olhar para ele é o mais importante, é o mais profundo que você pode fazer para que a sua vida e as suas histórias, a sua história e a história de todos vocês sejam mudadas. Sabe, a reunião de crentes, pelo menos nessa igreja, é uma reunião de celebração da vida, celebração da provisão, celebração da cura, celebração da paz, celebração da vitória, porque em Cristo Jesus, eu e você somos mais do que vencedores. Vencedor é quem chega primeiro. Nós não precisamos nem correr, porque tudo que tinha que ser feito, Ele já fez. E o que eu preciso? Olhar para Ele, olhar para Cristo e recebê-lo na minha vida como a minha solução, a salvação. Jesus, olhe para a cruz, olhe para Ele e receba a vida no nome dEle, na obra que Ele já fez por você. Nós estamos aqui para exaltar Jesus. E hoje, mais do que nunca, que Jesus seja exaltado e que logo Ele venha para buscar a igreja. Mas hoje Ele está aqui na pessoa do Espírito Santo. E Ele veio hoje convidar você para que você possa ter a oportunidade de reconhecê-lo como seu Salvador. Romanos capítulo 10 diz que aquele que crê no coração e confessa com a sua boca é salvo. Salvo de quê? Salvo do pecado, porque é feito justiça de Deus através daquilo que Jesus já fez na sua vida. Jesus não vai morrer de novo. Foi um sacrifício só, que valeu para sempre. Todos os pecados, todos os erros são perdoados na pessoa de Jesus. Não deixe que a culpa, as mentiras, a condenação afastem você da obra que Deus fez em Cristo Jesus. É por isso que Romanos 5 diz lá que Deus fez as pazes conosco. Eu gosto muito de usar isso no encontro, né? Em Cristo Jesus. Ele não está irado com você, Ele não está zangado com você, Ele já fez as pazes com você. Às vezes a gente não percebe, a gente não sente, mas Deus já fez as pazes contigo. E essa graça e essa glória, ela é franqueada a você, é franqueada porque é de graça. De graça nós recebemos e de graça nós damos, para que você possa experimentar, viver e desfrutar do melhor de Deus aqui nessa terra. Eu queria que você fizesse uma oração comigo, repetisse essa oração comigo. Amém? Mesmo sentados, não precisa ficar em pé. Ore comigo assim: Senhor Deus, nessa noite eu te reconheço como meu Pai, porque eu sei que o Senhor enviou Jesus para morrer na cruz em meu lugar. Que o Senhor Jesus levou sobre si todos os meus pecados, as minhas iniquidades, as minhas transgressões. Ele levou também as minhas doenças, as minhas enfermidades físicas ou mentais. O castigo que me traz a paz estava sobre ele, e nas suas feridas eu sou salvo, salvo do inferno, salvo do pecado, salvo da morte, curado da doença, promovido, prosperado por Deus. A paz do Senhor
que excede o entendimento humano, vem sobre o meu coração. Por isso, nessa noite, eu recebo o Senhor Jesus como meu Salvador, único e pessoal. Muito obrigado, Jesus, por levar todos os meus pecados e, em troca, me fazer justiça de Deus em Cristo Jesus. Entra no meu coração, na minha vida, o Espírito Santo me cele nessa noite. Amém. Quem fez essa oração pela primeira vez? Fique em pé, por favor. Quem fez essa oração pela primeira vez, fique em pé, por favor. Quando nós fazemos essa oração, isso é uma oração de entrega. Você crê no coração e confessa com a sua boca que Jesus Cristo é não apenas o seu Senhor, mas é também o seu Salvador. Sabe o que isso significa? Que quando você faz isso de coração, você está deixando Jesus entrar na sua vida e agora você é filho. Ele recebeu você como filho. Ele colocou seu nome no livro e diz: agora você é meu filho, você agora é meu. Ninguém pode tirar você das minhas mãos. Amém?